Tem um clássico da literatura do século XIX, escrito por Victor Hugo, chamado Os Miseráveis. Até virou um filme esse clássico. E conta a história de um homem chamado Valjean. Ele rouba um pão para saciar a fome de uma sobrinha. A sobrinha passava fome, a sua irmã, então ele rouba um pão. Por causa disso ele vai preso. Ele é condenado a 5 anos de cadeia. Mas ele fica muito revoltado, porque ele roubou por causa da fome de alguém, ele roubou para ajudar uma pessoa. Então ele é condenado, aí vai para a cadeia, passa por todas as dificuldades ali da cadeia, ele então tenta fugir. Então toda vez ele é capturado novamente, recapturado. E isso rende a ele 19 anos de prisão. Então ele fica 19 anos na cadeia. Quando ele sai da cadeia, ele tenta voltar à sociedade, mas agora ele é um ex-presidiário, ele está marcado por aquilo, não consegue emprego, ninguém ajuda, ninguém pode ajudá-lo, e ele está muito amargo, ele está muito revoltado com a sociedade, ele está muito revoltado, ele não consegue ajuda de ninguém, até que ele vai procurar um religioso, um bispo da cidade. O bispo o acolhe, e com todo carinho, com todo amor, mas ele não resiste, ele rouba as pratarias do bispo, algumas utensílios de prata, e ele foge, mas ele é recapturado, né? A polícia o apanha, e ele sabe que agora ele vai passar o resto da sua vida na cadeia. Então, a polícia leva até onde está o bispo, e o bispo, quando vê, abre os braços e diz: "Ah, que bom que você voltou, que bom que você voltou. As coisas que eu dei para você, eu queria dar mais coisas para você ainda, eu quero doar mais coisas. Você não levou esse candelabro." Aí tinha um candelabro bonito, falou: "Você esqueceu de levar um candelabro." Os policiais ficam assim, chocados com aquilo, ele também. Ele: "Não, meu filho, vá, você esqueceu, que bom que você voltou, assim você leva os candelabros também. Você esqueceu disso." E ele diz o seguinte, o bispo diz: "Use esse dinheiro para se tornar um homem honesto. Você já não pertence ao mal, mas sim ao bem. É a sua alma que acabo de comprar." E aí, ele sai, um pouco revoltado, mas depois ele cai em si, ele se arrepende, e ele se torna um outro homem, um homem generoso, um homem bondoso, um homem totalmente transformado. O amor daquele bispo, o perdão que ele recebeu, faz com que ele se tornasse um novo homem. O texto de hoje, o Salmo, vai falar a mesma coisa. Vai falar do perdão que restaura, perdão que muda a vida da gente, não é? E o pano de fundo para este Salmo, que é o Salmo 32, assim como foi no Salmo 51, é justamente aquele pecado de Davi, que está lá em 1 Samuel, capítulo 11, e também no capítulo 12, de 1 a 14. Então, Davi era rei de Israel, a Bíblia diz que ele era muito bonito, ele era muito naturalmente poderoso, muito poderoso, que era o rei, ele tinha muito dinheiro, muitas mulheres, porque a poligamia era tolerada naquela situação. Ele tinha muita fama, muita amizade com Deus, não faltava nada para a vida dele. Um belo dia, a Bíblia diz que ele deixou de ir à guerra, era costume de que os reis fossem à guerra naquele período, ele ficou no palácio, e uma vez, passeando pelo terraço do palácio, ele viu uma mulher tomando banho, era Batseba. Então, ele ficou encantado com a beleza daquela mulher. Naquela época, não tinha os banheiros privativos como nós temos, e era banho provavelmente em cacimbas. E ele mandou chamá-la, mas antes perguntou quem era ela. Os seus emissários disseram que era a mulher de Urias, o Eteu ou o Hitita. Era um dos seus generais, era um dos seus valentes, era um homem estrangeiro, mas muito correto, muito honesto, muito dedicado.
Então ele sabia que era a mulher de outro homem, que não lhe pertencia, e ele se achou, não, eu sou rei, eu sou muito amigo de Deus, eu estou ganhando a guerra, Deus tem me dado muita prosperidade, tem abençoado o meu reinado, e afinal de contas eu sou o rei, eu sei que isso está errado, Deus fala que é pecado na lei, mas um pecadinho só, que mal vai fazer? E aí, ele, trazendo a mulher, ele se relaciona com ela, ele se deita com ela e se relaciona. Ela volta para casa, Israel continua na guerra, o tempo se passa, ela manda um recado, dizendo que ela está grávida. E Davi fica agora apavorado, porque ela está grávida, engravidou justamente no período em que o marido estava em guerra. Então ele tenta jogar a sujeira para debaixo do tapete, tenta resolver essa situação. Então ele manda trazer Urias, com mentiras, ele perguntando como que está a situação na guerra, ele usa uma série de estratégia, ele honra Urias, para que ele volte para casa, para que ele vá se deitar com a sua esposa, para que depois fique caracterizado que o filho é de Urias. Urias não vai, ele dorme ali na porta do palácio. Quando Davi chama, ele diz, não, eu não posso, porque o meu comandante Joabe está na guerra, a arca de Israel, o exército do Senhor, eles estão na guerra e eu aqui. Vou me deitar com a minha esposa? Não. Segunda estratégia, Davi então chama para um banquete, oferece um banquete em homenagem a ele. E aí o embriaga, ele toma muito vinho, ele fica embriagado. E aí Davi pensa que agora sim, agora ele vai para casa. Mas ele mesmo embriagado, ele fica no mesmo lugar. Aí Davi diz, eu não tenho o que fazer. Faz uma carta, manda para Joabe, dizendo para colocar agora Urias no ponto, justamente na posição de frente da guerra. Ele deveria ser o homem o homem de frente da guerra. E o objetivo é que ele morresse, para que morra. E aí, manda o bilhete pelo próprio Urias. Urias então leva a sua sentença de morte até Joabe. Joabe obedece. E conforme o planejamento de Davi, Urias então morre na guerra. Joabe fala das perdas, das baixas, manda um recado e fala que Urias faleceu em combate. Davi não fica revoltado, muito pelo contrário, fica aliviado. Tempo depois, ele manda que Batseba venha morar com ele no palácio e ela se torna uma de suas mulheres. E ele pensa que ele conseguiu resolver a sua situação. Resolvi o problema. Meu objetivo era esse, resolvi o problema. Mas lá no final do capítulo 11, aparece, lá no finalzinho, aparece no último versículo, mas a última frase, mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Aparece o Senhor aqui. Ninguém viu. Ninguém sabia. Joabe sabia de alguma coisa, não tinha certeza. A mulher sabia. Urias estava morto, mas aquilo desagradou a Deus. Então o Senhor envia o profeta Natã a Davi. E o profeta Natã conta uma história que é eu classifico uma das histórias mais tristes da Bíblia. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Davi ficou furioso e diz, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. E aí Natã aponta o dedo para o nariz de Davi e diz, mas você, esse homem, eu enriqueci você, eu permiti que você tivesse muitas mulheres,
e eu poderia dar mais coisas para você se você não estivesse satisfeito. Mas você foi tomar a mulher do seu semelhante. Ela não era sua. E aí, Deus vai dizer o que vai acontecer com Davi. E Davi diz, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. Aí ele escreve essa poesia que nós vamos ler agora. Poesia. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo 32. Vale a pena a gente ler a poesia inteira. E depois nós vamos fazer as considerações. Olha o que Davi diz, Salmo 32. Escreveu depois do perdão que ele recebeu. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Salmo 32 é o testemunho de Davi da restauração que recebeu ao ser perdoado por Deus. Em primeiro lugar, ele começa o Salmo, é um resumo, ele diz, bem-aventurados são aqueles que são perdoados. A condição do homem que é perdoado por Deus é a condição de um homem muito feliz, versículo 1. Ser amigo de Deus é a verdadeira felicidade. Davi, ele tinha tudo, ele podia dizer que a fama que fazia dele um homem feliz. Ele poderia dizer que a beleza, poderia dizer também que o bom relacionamento com os outros, que o dinheiro podia trazer felicidade. Ele diz, não, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. A palavra significa felicíssimo. Oh, como sou feliz, ele diria. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Davi usa 3 palavras hebraicas para falar do pecado. 3 palavras. Ele diz que o pecado é transgressão, o pecado é iniquidade. São aqueles atos de rebeldia contra Deus. É o zombar deliberadamente da vontade revelada por Deus. Também ele diz nesses 2 versículos que o pecado é pecado. A palavra pecado aqui é uma palavra hebraica que significa errar o alvo, uma ofensa contra Deus, ações erradas, específicas em pensamentos, palavras e ações. Também o pecado é iniquidade, ou seja, perversidade, depravação e culpa, uma distorção, um desvio do caminho certo, uma maldade. Ele está falando que Deus perdoou da sua maldade, o que ele fez foi algo terrível, contra um homem inocente. Ele adulterou contra aquela mulher, ele traiu, ele deveria amar aquele homem, mas ele o traiu, um homem fiel a ele, um homem que o considerava. Então ele o traiu, não apenas isso, ele mentiu para aquele homem. Mais do que isso, ele arquitetou a morte daquele homem. O sangue de Urias caiu na conta de Davi, mas ele está dizendo que ele alcançou o perdão de Deus. É maravilhoso saber, queridos, que esses 3 tipos de pecados são perdoados. Lá no Salmo 103, versículos 11 e 12, o salmista escreveu, pois como os céus se elevam acima da terra,
assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. O Senhor mantém o pecado longe do pecador arrependido. Ele não só perdoa o pecado, mas também aceita o pecador arrependido como se nunca tivesse pecado. Então, essa é uma grande notícia. Nós somos todos pecadores. Já fizemos coisas terríveis. Muitos aqui têm vergonha do passado. Têm um passado muito triste no pecado. Talvez tenham justamente um passado onde tem algumas vezes as recordações de maldade que praticou. Mas a Bíblia diz, e Davi está dizendo, ele diz da experiência dele, e nós experimentamos isso também, que ele experimentou o perdão de Deus mesmo, a restauração. Ele diz, feliz é essa pessoa, feliz essa mulher, feliz esse homem, que foi totalmente perdoado por Deus, ele deve se alegrar, por causa do perdão que recebeu, imerecido, porque Davi mesmo disse, Renê, eu mereci a morte, tal homem tem que morrer, essa é a sentença, essa seria a nossa sentença também, mas Deus nos perdoou, Deus perdoou as nossas transgressões. Versículos 3 e 4, Davi passa um período depois do pecado assim em silêncio, ele vai falar o que aconteceu na sua vida quando ele, nesse período que ele como crente convive com o pecado. Olha aí, enquanto escondi os meus pecados, enquanto ele não confessou os seus pecados, ele diz que as consequências físicas, suas consequências também na sua mente, mentais, ele diz, o meu corpo definhava de tanto gemer, ele começou a sentir, ele guardou o pecado no seu coração, ele não confessava, e ele sentiu efeitos no seu corpo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi esgotando como em tempo de terra seca, como em sequidão de estio. Eu fiquei fraco. Ele certamente ficou fraco, emagreceu, ficou triste, entristecido por causa do pecado não confessado. Provérbios 4,13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Ele diz, Deus estava contra mim, a mão de Deus pesando contra mim. Olha só, uma coisa que a gente tem procurado ensinar. Se você é crente e você tem andado errado, e parece que tudo está dando bem na sua vida, ninguém está sabendo, ninguém descobriu, e tudo está dando certo na sua vida, olha só, fique muito preocupado. Porque quando você é filho de Deus mesmo, se você é filho de Deus, você está andando errado, a mão de Deus pesa sobre você, pesa contra você. Não é só sobre você, Deus está contra você. Porque você é filho, Ele vai disciplinar você. Mas se você andou em pecado, ou tem pecado, e está dando tudo bem, você até conseguiu prosperar, está ganhando mais dinheiro, tem mais saúde, desconfie disso. Sabe por quê? Você pode não ser filho. Porque o normal é, se você pecou, a mão de Deus vai pesar sobre você. Versículo 5 fala da bênção da confissão, versículo 5. Então, ele tem a ver com as etapas dessa restauração. Em primeiro lugar, o reconhecimento do pecado. Ele diz, então reconheci diante de ti o meu pecado. Quando Deus falou através de Natã, você esse homem, você pecou. Davi falou, eu pequei. Então ele reconheceu na hora, quando Deus falou, você é pecador, ele disse, eu pequei. Ele reconheceu. Também ele não apenas reconheceu, mas ele confessou e não encobri as minhas culpas. Versículo 5. Eu não escondi nada agora de Deus. O meu pecado estava encoberto, mas agora eu não encobri. Tudo foi precedido de uma decisão, porque ele disse, eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Então ele tomou essa decisão. E aí ele achou o perfeito perdão. E tu perdoaste a culpa do meu pecado.
pelo jeito, não foi apenas a culpa que Deus levou, mas os próprios efeitos dela sobre a vida de Davi, fazendo com que, junto com o perdão, viesse também o alívio e o bem-estar. Então quando ele se arrepende, ele pede perdão, toda aquela situação no seu corpo, na sua mente, uma mente perturbada, o seu corpo definhando, aquilo foi embora. Ah, queridos, é o Espírito Santo que nos convence de pecado. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, Ele tem prazer em perdoar pecadores arrependidos. Agora, no versículos 6 e 7, nós temos os efeitos do perdão no coração de quem recebe. A pessoa fez muita coisa errada, ou tem feito muita coisa errada, aí se arrependeu, e o Senhor o perdoou. Quais são os efeitos? Em primeiro lugar, felicidade. Versículo 1 e 2. Ele está muito feliz, agora ele está feliz, ele foi perdoado. Bem-aventurado, 2 vezes ele fala, duas bem-aventuranças. Então, em primeiro lugar, é uma alegria no seu coração, ele foi perdoado por Deus. Em segundo lugar, um desejo de ser útil a Deus. Eu agora quero ajudar os outros que estão passando por essas dificuldades. O Evangelho de Cristo me salvou, eu ouvi as boas novas, eu quero levar para outros o que eu recebi. Versículo 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Ele agora passa a ser um conselheiro. Que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Ele nos lembra de Isaías 55, 6, quando a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque haverá um tempo onde o ser humano vai buscar perdão e não vai achar. Hoje ainda há oportunidade de alguém ser perdoado, mas haverá um tempo que alguém vai buscar o perdão de Deus e não vai encontrar o perdão, não vai encontrar o Senhor. Versículo 6, no final: quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. O que está falando? Está falando sobre os problemas na vida do crente. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós estamos felizes, deve ser a nossa maior alegria, o fato do nosso nome estar no livro da vida. Fomos perdoados, mas enfrentamos as dificuldades da vida. Os crentes perdoados enfrentam dificuldades. Davi fala de uma correnteza, uma tsunami que às vezes passa sobre a vida da gente. São os problemas da vida. Mas a Bíblia diz que nós estaremos seguros, como numa rocha, nos dias difíceis. Então o crente passa por dificuldades, sim. É preciso, queridos, voltar-se do pecado para Deus enquanto existe oportunidade. Não desperdice essa oportunidade. Outro fruto disso é maturidade, porque agora ele tem uma confissão de fé do pecador perdoado, versículo 7. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Me cercarás de alegres cantos de livramento. Ele agora que estava tão triste, e agora ele diz que quando ele tiver angústias, de outra natureza, o Senhor o ajudará, o preservará. E ele também vai ser uma pessoa que vai cantar a Deus cantos de livramento. Versículos de 8 a 11, ele fala agora do novo caminho do perdoado. Ele terá Deus como seu professor e seu conselheiro, versículos 8 e 9. Esses 2 versículos, é como se Deus agora estivesse falando diretamente para ele. Na poesia, agora é Deus falando para Davi. Olha o que Deus diz: eu o instruirei. Davi arrependido agora: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. E agora fala para todos: não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas que precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Então, um conselho para nós: Deus é o nosso professor e conselheiro amigo.
nós não devemos esperar que a nossa obediência seja por meio da dor, de uma experiência radical e dolorosa, como os animais irracionais sofrem para obedecerem, quando são treinados, precisam de freios, precisam de rédeas. Então, olha só, seja inteligente, obedeça a Deus, por amor, com gratidão. Não espere que você sofra para poder obedecer a Deus. Obedecer a Deus, se livrar do pecado, livrar-se, se arrepender, isso significa, é uma experiência de inteligência. Versículo 10 vai falar de Deus como protetor. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade, ou seja, a misericórdia do Senhor, protege quem nele confia. Misericórdia é Deus nos tratando como a gente não merece. É tudo o que precisamos. É um amor infalível que não desiste de amar, que cerca o crente, como o amor de uma mãe pelo seu filho. O amor de uma mãe para o seu filho. Assim é o amor de Deus para conosco. Entendeu? Aí eu pergunto para as mães, Eliana, quando você vai desistir de amar seus filhos? Desiste? Desiste nunca, né? Desiste. Qual mãe? Nenhuma mãe vai desistir. Aqui, eu tenho certeza. A Bíblia diz que assim é o amor de Deus para conosco também. Ele não desiste de nos amar. Quando Pedro pecou e negou a Cristo, Jesus não desistiu de Pedro. E Pedro se arrependeu. Lembra quando nós pregamos Salmo 23? Que a misericórdia de Deus, ela nos perseguirá. Deus não desiste de nos amar. Agora no versículo 11 vai falar de Deus como a nossa fonte maior de alegria, uma restauração completa. Davi passou da lamentação para a exultação. Olha o versículo 11. Alegrem-se no Senhor, exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração, todos vocês que foram perdoados pelo Senhor. Então, são 3 encorajamentos relacionados à alegria. Na língua hebraica, são 3 palavras diferentes. A primeira, alegrar-se no Senhor. A segunda, exultar, estar contente. A terceira, cantem de alegria, gritem de alegria. Alegre-se no Senhor, vocês pecadores, que pela misericórdia de Deus foram perdoados e declarados justos. O Senhor é a nossa fonte de verdadeira alegria. A nossa alegria está no Senhor. Davi achava que a alegria dele estava naquela mulher linda, que não lhe pertencia. Ele achava, minha alegria vai ser essa mulher. Quantas vezes a gente acha que a nossa alegria está num pecado? Num pecado, possuir algo que não é nosso, nas coisas, comprar alguma coisa, a minha alegria vai ser comprar, eu seria muito alegre se eu tivesse computador, se eu tivesse esse tablet, se eu tivesse internet na minha casa, e às vezes nós tomamos decisões, nós não podemos, financeiramente, nós nos apertamos, fazemos coisas achando que a nossa alegria está ali, naquele pecado. A minha alegria está nisso, está nessas coisas. Queridos, o Senhor é a nossa fonte verdadeira de alegria. Não vá atrás da mulher dos outros. Não vá atrás daquilo que não lhe pertence. Agora, é fácil, lendo o Salmo todo, é fácil entender como que Davi começa este Salmo. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Ele não se sente mais como um servo ingrato e rebelde, mas como um filho amado pelo Pai, grato por isso. Seus ossos não se consomem mais, seu vigor retornou. O que é consumido agora é a tinta para ele compor esse cântico. Ah, queridos, a pergunta é, como está você hoje de manhã? Como está você? Como está a sua vida? Onde está a sua alegria?
onde você tem depositado a sua alegria? Qual é a sua maior fonte de alegria? O que você tem esperado, a sua esperança, o que você tem pensado? Se eu conseguir isso, eu vou ser mais feliz na vida. Se eu conseguir aquilo, se eu conseguir, eu vou ser uma pessoa mais feliz. Um emprego melhor, um salário melhor, uma casa, são coisas até legítimas. Mas olha só, a nossa maior alegria tem que ser Deus. E o perdão que nós recebemos dele. Porque todos nós íamos morar no inferno. E pela graça de Cristo, nós vamos para o céu. Paulo usou esse texto para falar sobre a justificação pela fé. Lá em Romanos 4, 6 a 8, Paulo falando sobre justificação, ele diz, Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem é que Deus acredita justiça independente das obras. E ele vai citar então esse salmo. Termina lá, Romanos 4, 25, falando que Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Porque Davi foi perdoado. Você sabe por que Davi foi perdoado? Por causa da cruz. Davi foi perdoado da mesma maneira como nós somos perdoados. Por que nós somos perdoados? A gente pensa, foi de graça, foi a graça de Deus, não é? Foi a bondade de Deus. Deus é bom, nada disso. Cada mentira que Davi proferiu, aquele adultério terrível, aquele plano de matar Urias, o sangue de Urias, aquele tempo de coração endurecido, tudo aquilo, todo o pecado de Davi, o seu filho, Jesus, o filho de Davi, muitos anos depois, 1000 anos depois, pagou na cruz do Calvário. Cada pecado de Davi, o Senhor Jesus pagou por ele. Custou caro para Deus. Não foi barato. Cada pecado. E assim também conosco. Cada pecado que você se lembra do passado, cada pecado que você cometeu nesta semana, cada pecado que hoje você vai confessar diante de Deus hoje, custou caro para Deus. O Senhor pagou naquela cruz. Quando você lembrar, estiver diante de uma situação em que você assim deliberadamente você vai pecar, você sabe que aquilo não agrada a Deus, você precisa se lembrar de Jesus na cruz. De Jesus na cruz. O Jesus crucificado por você. E você vai lembrar, você vai fazer isso. E você vai lembrar o seguinte, mas Jesus, esse meu pecado que eu vou cometer, fez com que Jesus sofresse o que ele sofreu naquela cruz. Talvez você tenha tempo para dizer, não, eu não vou fazer isso, não vale a pena. O meu Salvador, o meu Senhor que me amou, ele não merece o meu pecado. Deus decidiu perdoar você nesta manhã. Acerte a sua vida com Deus hoje. Como está a sua vida com Deus? Hoje você tem a oportunidade de acertar a sua vida com Deus. Se libertar desse peso terrível do pecado, que está acabando com você, que envelhece você, que traz culpa ao seu coração, que traz insatisfação, que traz dor para a sua alma, essa separação de Deus, essa sede que você tem de Deus, você não sabe de onde eu estou dizendo, é o seu pecado. Pastor, o que eu faço com isso, pastor? Confesse o seu pecado, se arrependa, diga, eu nunca mais eu quero fazer mais isso na minha vida, nunca mais. Confesse diante de Deus, receba o perdão, seja uma nova criatura, um pecador regenerado, que agora não vai ter alegria no pecado, prazer, mas vai lutar contra o pecado, e quando pecar, vai sentir uma tristeza, como a tristeza que Davi sentiu. Essa é a mensagem dessa manhã. Aproveite essa oportunidade para acertar a sua vida com Deus. Vamos orar?
Tarcísio para orar por nós. E gratos a Deus pelo grande perdão que nós recebemos, né, Tarcísio? Grande perdão recebemos por causa da cruz de Cristo. A cruz, quando você lembra do seu passado, Tarcísio lembra, foi pago, não ficou barato. O Senhor pagou, era seu, você ia morrer por causa daquilo, e Jesus pagou na cruz. Todos os nossos pecados foi por Jesus. E agora, Tarcísio, vamos orar com os nossos queridos irmãos também. Talvez algum amigo aqui ainda que não acertou certamente não acertou sua vida com Deus e hoje tem uma grande oportunidade de se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo para a sua salvação e caminhar com Deus. Por favor. Senhor, como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, que têm seus pecados apagados, e como são felizes aqueles a quem o Senhor não atribui culpa. Oh, Pai, essa é a mensagem de hoje, essa é a mensagem que nós temos de Gênesis e Apocalipse, e é a mensagem que tem sido pregada desde a criação do mundo, oh, Pai. E nessa manhã o Senhor nos relembra, ó Deus, a alegria, o prazer, a felicidade, a satisfação que o Senhor oferece por meio do seu Filho. O Senhor nos entregou o seu Filho para nos perdoar, para nos comprar para si, para fazer de nós, ó Pai, justos, puros de coração, santos, como a sua palavra diz. Ó Deus, que o Senhor nos oferece uma alegria plena, completa e eterna, por meio desse perdão, por meio desse amor que o Senhor ofereceu a nós. Obrigado porque esse foi um preço altíssimo pago na cruz, altíssimo. E o Senhor pagou esse preço imenso por pecadores, por ladrões de glória. O Senhor Deus eterno, altíssimo, merecedor da nossa adoração, merece toda a glória, todo o louvor, e nós, egoístas, ó Pai, tão pecadores, tão rebeldes, vivíamos uma vida pensando em nós, como nós poderíamos nos satisfazer longe do Senhor, pregando um evangelho ao contrário. Deus não é capaz de me satisfazer, de me dar alegria, de me dar felicidade, e eu tenho que buscar por mim mesmo. Meu Deus, como nós somos merecedores da morte e morte eterna. Mas o Senhor, tão rico em misericórdia, tão gracioso, olhou para a nossa situação e tomou a iniciativa de nos salvar. Obrigado, Deus. O Senhor fez isso por mim, o Senhor fez isso por toda a sua igreja, ao redor do mundo e por toda a história da humanidade. E nós somos gratos por fazer parte desse plano magnífico do Senhor, Pai, de desfrutar desse privilégio que é ser chamado filho de Deus, fazer parte da sua família e experimentar aqui no IBC, em tantas igrejas, essa alegria de nos reunirmos com os nossos irmãos, Pai, salvos pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Ó Deus, pedimos nessa manhã também por aqueles que estão aqui ouvindo essa mensagem, por todos aqueles que se relacionam conosco lá fora e têm percebido em nós a diferença de vida, ó Pai, a alegria constante, inabalável, a busca por santidade, o deleite naquilo que o Senhor dá, faz e fala para nós. Ó Deus, pedimos pela vida deles, ó Pai, pelos seus corações, que o Senhor atinja, ó Pai, essas pessoas por meio de nós também, e que o Senhor nos dê mais oportunidades de não só viver o Evangelho, mas também falar dele, usando a nossa boca, ó Pai, levar a mensagem àqueles que foram eleitos pelo Senhor e que estão aguardando receber a mensagem. Ó Pai, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, convença, ó Deus, e transforme corações, aqui nessa manhã e lá fora também. Ó Deus, esse é o nosso desejo, nossa missão
e privilégio é fazer parte da obra de salvação do Senhor anunciando o Evangelho. Ó Pai, e nós somos gratos por fazer parte disso, porque não merecemos. Merecemos a morte, a culpa, a condenação, a justiça do Senhor. Mas o Senhor decidiu demonstrar justiça a nós por meio do seu amor naquela cruz. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre, por meio de Jesus. Amém.